Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. As uncertainty has grown, many banks have restricted lending. Credit markets have frozen, and families and businesses have found it harder to borrow money. We are in the midst of a serious financial crisis, and the federal government is responding with decisive action. So I propose that the federal government reduce the risk posed by these troubled assets and supply urgently needed money so banks and other financial institutions can avoid collapse and resume lending. This rescue effort is not aimed at preserving any individual company or industry. It is aimed at preserving America's overall economy. Em janeiro, o resgate foi muito maior do que o Federal Reserve deixou público, ou mesmo os membros do Congresso sabiam na época. Durante o colapso de 2008, quando o governo socorreu empresas grandes demais para falir, como Bear Stearns, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, e contrataram para analisar e limpar a bagunça outra empresa financeira gigante de nome BlackRock, liderada por um bilionário muito bem conectado chamado Larry Fink, recebeu esses contratos importantes do governo para ajudar com o colapso sem concorrência ou licitação enquanto estava envolto em sigilo. Basicamente, Larry Fink foi contratado para ser o gerente de resgate de Wall Street por Washington, embora a BlackRock seja um dos maiores acionistas dos mesmos bancos que eles estavam ajudando a socorrer, tornando Larry Fink o homem mais poderoso da economia pós-resgate. Avançando rapidamente para a pandemia de 2020, Rick, quick question for you. So we're just getting word from the Federal Reserve, and this might be boosting the markets even more this afternoon. They are talking about the details of their corporate bond purchases. The Fed making history today, and for the first time ever, began buying corporate debt ETFs. The unprecedented move driving an explosion in the corporate debt market. We are committed to using our full range of tools to support the economy and to help assure that the recovery from this difficult period will be as robust as possible. O Federal Reserve contratou para gerenciar seu esquema de compra de títulos corporativos. Basicamente, eles estavam salvando corporações que tinham muita dívida para suportar a pandemia. Você adivinhou? Eles voltaram para a BlackRock e as mesmas corporações que a BlackRock estava ajudando a resgatar eram as mesmas corporações que eles possuem algumas das maiores posições. Mantenha em mente, essas são apenas as 10 principais participações. Toda a lista que o Fed publicou em seu site de Nova York inclui 794 empresas. Então sim, essas são apenas as 10 principais, mas há centenas de outras empresas que poderiam fazer parte do portfólio do Fed. Bem, Larry e a BlackRock, o homem e a empresa mais poderosa do mundo antes do pré-resgate, e agora ele é indiscutivelmente um dos homens mais poderosos na economia pós-pandemia também. E no entanto, apesar de todo o seu poder considerável, o público em geral praticamente nunca ouviu falar de Larry Fink e a BlackRock. Isso é porque Larry é inteligente, ele intencionalmente manteve isso dessa forma. Ele passou os últimos 33 anos construindo a BlackRock e tornando ela a maior gestora de ativos do mundo, com mais de 9 trilhões de dólares sobre sua gestão. Eu não disse bilhões, eu disse trilhões. Hoje os clientes da BlackRock incluem a conta de aposentadoria de pessoas comuns, na forma de fundos de pensão, mas eles também têm fundos soberanos como seus clientes, assim como outros bancos centrais, faculdades, empresas da revista Fortune 500 e milhões de investidores individuais. Eles são um dos principais acionistas de muitas das maiores empresas de capital aberto como Apple, Microsoft, Facebook e até mesmo outros grandes bancos como Wells Fargo e Chase. E para colocar os seus 9 trilhões de dólares em perspectiva, os 300 maiores fundos de pensão do mundo só detêm uma vanguarda coletiva de 6 trilhões de dólares. A Vanguard, gigante por trás dos fundos mútuos e ETFs, atrás da BlackRock, detém apenas 7,1 trilhões sob gestão. E se você juntar as 3 grandes empresas de gestão de ativos, BlackRock, Vanguard e State Street, eles controlam um coletivo de 15 trilhões de dólares, aproximadamente equivalente a 70% do PIB dos Estados Unidos, e Larry Fink fez tudo isso em grande parte nas sombras, com apenas algumas entrevistas ocasionais e aparições. Ele é como o mágico de Oz, o homem por trás da cortina. Esta é a BlackRock, o que alguns chamam de instituição financeira mais influente do mundo, o maior banco sombra do mundo e talvez a empresa dona do mundo. Quando Larry Fink foi questionado pela Bloomberg se é verdade que ele é o homem mais poderoso em finanças, o homem responsável por 9 trilhões de dólares, ele tentou convencer do contrário nessa citação. Eu não me acho uma pessoa poderosa. Será que é verdade? A BlackRock ostenta algumas estatísticas impressionantes. Em 2010, eles foram chamados de a instituição financeira mais influente do mundo e em 2014 eles tinham 4 trilhões sob gestão, tornando-os o maior gestor de ativos do mundo. Para comparação, o Banco Industrial e Comercial da China tinha apenas 3 trilhões naquela época. E como eu acabei de mencionar, seus ativos dobraram para mais de 9 trilhões de dólares nos últimos 7 anos. Parece que a BlackRock tem uma mão em quase tudo hoje em dia.
Eles são um dos maiores acionistas em alguma das maiores empresas de capital aberto do mundo, um dos maiores acionistas de bancos como Deutsche Bank, com 4,81%. Em 2020, eles foram aprovados pelo governo chinês para criar um fundo mútuo na China, tornando a BlackRock a primeira gestora de ativos estrangeiros a receber um sinal verde para isso. Eles também têm ações em empresas em toda a Europa, incluindo indústrias como energia, petróleo, gás, transporte, alimentos e, claro, finanças. E aqui está o pulo do gato. A BlackRock tem o que é chamado de propriedade circular, onde eles possuem ações em empresas que possuem ações da BlackRock. Eles estão literalmente em todos os lugares por causa de seu tamanho e poder impressionantes, e o fato de que eles operam em grande parte fora de vista, a BlackRock tem sido chamada de o maior banco de sombras do mundo. O que faz alguém construir algo tão grande? Larry Fink é conhecido como o cara que sempre quis mais do que ele tinha. Amigos chamavam-lhe de obsessivo paranoico, sobre manter o controle de tudo. Ele tem sido considerado como alguém que conhece o mercado por dentro e por fora, e entende negócios para trás e para frente, mas ele precisou de um enorme prejuízo de 100 milhões para chegar a esse ponto. Larry se formou em ciência política na Universidade da Califórnia em Los Angeles e começou em Wall Street aos 23 anos. Ter essa vantagem na política mais tarde desempenharia um papel crucial em ele ser o intermediário de fato entre Wall Street e Washington. Ele recebeu ofertas de alguns dos principais bancos de investimentos, mas decidiu pela First Boston, onde trabalhou na estruturação e negociação de títulos, o que parece incrivelmente interessante. Em uma década, ele se tornou uma espécie de lenda em Wall Street, ajudando a desenvolver o mercado de securitização de dívidas. Empréstimos como empréstimos de carros, empréstimos de cartão de crédito e hipotecas seriam agrupados, fatiados em pedaços e vendidos a outros investidores. Se isso soar familiar, é porque esses são os mesmos títulos lastreados em hipotecas que levaram ao colapso de 2008. Mas antes disso acontecer, essa securitização da dívida era considerada realmente inovadora. E isso, de repente, se você é um banco gigante ou fundo de pensão ou o que quer que seja, que queira investir no mercado imobiliário, agora você pode investir em um título lastreado em hipoteca composto por milhares de empréstimos seguros, muito adequado. Ele criou uma das principais ferramentas que levaram ao colapso e ele também foi o que o Tesouro dos Estados Unidos contratou para limpar o estrago. Seu interesse em política e a magia estratégica ajudou a ganhar uma reputação como um verdadeiro mentor de investimentos. E por isso ele foi recompensado. Larry estava crescendo o banco e recebeu uma tonelada de elogios com apenas 31 anos. Ele se tornou o primeiro diretor administrativo mais jovem de Boston, na história. Muitos até pensaram que ele iria dirigir a empresa algum dia. No total, ele ajudou a adicionar cerca de $1 bilhão em ativos para a primeira linha de fundos do First Boston. Mas então a estrela em ascensão veio abaixo. Logo após uma das suas maiores vitórias, Larry perdeu $100 milhões para sua empresa, em uma chamada perdida em sua mão. Isso resultou em negócios sendo dizimados, bem como os hedges projetados para compensar essas perdas sendo dizimados, e da noite para o dia, Larry passou de um herói para um ativo tóxico que devia ser evitado. Em todos os momentos ele foi ostracizado, sua reputação pegou fogo e seus colegas não queriam nada com ele. Assim, ele foi forçado a sair da empresa que ele passou 12 anos, ganhando cerca de $1 bilhão. Enquanto uma catástrofe como essa pode marcar o fim de algumas pessoas, não foi o que aconteceu com ele. Em vez disso, ele usou isso como munição, prometendo nunca mais se encontrar em uma posição em que não entendesse os riscos que estava correndo. Em 1988, ele tinha 35 anos e estava decidido a reiniciar sua carreira. Então, Larry cofundou a Blackstone, junto com o agora investidor bilionário Steven Schwarzman. Eles começaram com uma linha de crédito de 5 milhões. Em 1993, eles estavam chegando a $20 bilhões sob gestão. Mas aí começou uma luta de poder entre Fink e Schwarzman, onde duas personalidades super fortes colidiram. E desta forma, Larry rompeu a sociedade para fundar a BlackRock, canalizando toda a sua dor e trauma para crescer a empresa em um ritmo impressionante. Em 1999, a BlackRock abriu capital por $375 milhões e em 2004 fundiu-se com a Merrill Lynch, adicionando $500 bilhão aos ativos da BlackRock e hoje está em 9 trilhões. Embora o tamanho da BlackRock seja impressionante, o que realmente os diferencia é a plataforma de software chamada Aladdin, basicamente um supercomputador que eles usam para seus clientes. Aladdin é uma rede de 5.000 computadores que a BlackRock usa para monitorar milhões de negociações e analisar suas carteiras de clientes 24 horas por dia para realizar análises de risco.
A Aladdin é tão difundido hoje que é basicamente o sistema nervoso central para muitos dos maiores players da indústria de gestão de investimentos, e para que eles possam oferecer o serviço deles, tem que ter acesso a dados sensíveis de bancos, seguradoras, fundos de pensão e outras instituições importantes em todo o mundo. Essa rede de computadores de ponta literalmente passa por todos os cenários possíveis e identifica qualquer coisa que possa dar errado, permitindo que seus clientes tomem as melhores decisões de investimento, e é através do Aladdin que a BlackRock realmente supervisiona mais de 21 trilhões de dólares em ativos, em vez de apenas 9 trilhões. E isso é apenas um terço do que a Aladdin faz com 240 clientes. Significa que a empresa BlackRock está de olho no equivalente a pelo menos 10% de todas as ações e títulos do mundo. 2008. O mundo entra em uma crise financeira global que não era vista desde a Grande Depressão, e enquanto Wall Street precisa de Washington para salvá-los, quem eles chamam para gerenciar o resgate? Como você já sabe, a BlackRock. O Fed de Nova York foi pessoalmente conversar com Larry para ajudar a administrar 30 bilhões de dólares em ativos tóxicos da Bear Stearns. Eles trouxeram a BlackRock para aconselhar sobre como lidar com 100 bilhões de dólares de ativos tóxicos da AIG. Eles até contrataram a BlackRock para lidar com os 301 bilhões de dólares dos ativos do Citigroup. Tudo isso foi feito às portas fechadas, sem licitações competitivas, e com isso Larry era mais poderoso do que nunca. Ele deixou de ser motivo de chacotas para ser o eixo entre Wall Street e Washington. Como um executivo do banco uma vez disse que Larry sempre quis ser importante e agora ele é mais importante do que jamais sonhou e está adorando. No final, eles ganharam pelo menos 200 milhões de dólares com esses contratos no total. E não parou por aí. Em março de 2020, com a Covid-19, a BlackRock veio em socorro de Wall Street e o governo novamente. O Federal Reserve os contratou para ajudar a resgatar empresas com muitas dívidas, ou eles precisavam pedir dinheiro emprestado para se manter à tona, o que novamente incluía empresas nas quais eles têm grandes participações. Eles também ajudaram o Fed a comprar mais títulos garantidos por hipotecas. E então, para onde vai a BlackRock? O que um homem faz quando já tem tudo? Em 2019, as pessoas estavam fazendo uma petição contra a BlackRock por estar entre os principais acionistas de petróleo e produção de carvão. De fato, eles estavam investindo em indústrias de poluição pesada, e isso tem sido basicamente a espinha dorsal do portfólio da BlackRock ao longo dos anos. Então, de acordo com Larry, eles estão fazendo um esforço para o investimento ambiental, social e sustentável. Se eles realmente acreditam ou não nessas coisas, ainda não se sabe. No entanto, parece que eles fizeram esforços legítimos para expandir para mercados ecológicos com novos produtos, com foco ambiental. Eles fizeram parceria com investidores ativistas e eles apoiaram uma resolução de acionistas, basicamente forçando a ExxonMobil a levar a sério as mudanças climáticas. Larry até mesmo escreveu uma carta dizendo às empresas que eles precisam contribuir com a sociedade para receber o apoio de sua empresa. Este novo impulso para o investimento sustentável, ou investimento ESG, é um grande motivo pelo qual você vê tantas empresas tentando parecer sustentáveis hoje em dia. O principal catalisador para o sucesso de Larry foi a única humilhação esmagadora que ele experimentou depois de perder 100 milhões de dólares. Foi isso que realmente catapultou a BlackRock para o que é hoje. Ele colocou todo o seu potencial na empresa e a maioria das pessoas concorda que ele ainda está motivado como sempre. Se realmente existe uma oligarquia americana hoje, Larry Fink definitivamente seria um deles. Mas ele é um oligarca bom ou ruim? Eles estão apenas fazendo um show para manter o público à distância? Quão influente é a BlackRock? Quanto controle sobre o mundo eles realmente têm? Escreva nos comentários o que você acha da BlackRock. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar, e também de me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Também vou deixar aqui nos cards algumas figuras importantes do mercado financeiro para que vocês possam conhecer e também se aprofundar sobre o mercado financeiro e economia. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.